um dos melhores filmes de 2019, explica muito da sociedade hoje. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado e narrado por Peter Turguniev. Ultimamente, temos visto grandes e renomadas franquias de filmes como, por exemplo, O Exterminador do Futuro, Star Wars, serem arruinadas por conta de progressismo e lacração. Ninguém ignora a importância da representação feminina e de outras minorias, mas quando o foco do filme vira exclusivamente isso, é muito pouco. O público quer história legal além disso, e a reação do público a esses filmes foi coerente dessa forma. Os filmes focaram apenas em representatividade, não apresentaram uma história coerente. Felizmente, no meio de tantas obras questionáveis, em 2019 tivemos uma obra-prima única, aclamada pela crítica e principalmente pelo público. Lógico, quando tal obra cinematográfica vai contra essa corrente ideológica, não teria como sair ilesa de campanhas de difamação da mídia mainstream. Coringa foi sem dúvida um dos filmes mais marcantes dos últimos anos, com direito a boicote da mídia, pessoas sendo proibidas de entrarem nas sessões fantasiadas e até alertas do FBI de potencial violência ou terrorismo apenas por conta do filme. Teve movimento sério na mídia tradicional querendo proibir o filme de ser passado. E quando vemos a mídia tradicional progressista indo contra alguma produção cultural, com certeza existe algo de muito interessante na obra. Mas ainda assim, o filme foi um gigantesco sucesso de público, tendo arrecadado incríveis mais de $1 bilhão, o que mostra que, cada vez mais, o público simplesmente ignora a mídia tradicional, os críticos tradicionais de cinema, o público sabe o que quer, se o filme é bom, o pessoal vai. O filme se destaca pela visão pouco convencional de se fazer um filme contando a história de origem de um vilão. Todos já vimos filmes do Batman, existem vários filmes sobre a origem do Batman. Na verdade, filmes de origem contando como um super-herói se tornou o super-herói são coisas relativamente comuns. A origem de vilões, porém, muitas vezes é ignorada. Quando é mostrada, é sempre retratada de forma simplística, sem muita profundidade, como se fosse inevitável aquela pessoa virar vilão. Esse filme encara a coisa por outra perspectiva. O Coringa é um vilão clássico do Batman e inúmeras histórias de origem do supervilão já foram apresentadas, mas sempre de forma simplista e sem profundidade. Aqui o filme traz o vilão como ponto central da história. Isso não é inédito. Tem outros filmes, por exemplo, Megamente, que também trabalham o vilão com profundidade. Mas é algo muito raro e foi muito bem feito no caso do Coringa. A colocação do Coringa como um personagem profundo que podemos ver sua história, suas dúvidas, até torcer por ele, é realmente muito bem feito. O filme tem uma história legal, tem grandes surpresas, reviravoltas, além da impressionante atuação do Joaquin Phoenix. Mais do que isso, o filme possui ainda inúmeras visões libertárias. O filme já é um pouco antigo, imagino que todo mundo já tenha visto, mas vamos dar alguns spoilers aqui. Portanto, se você ainda não viu o filme e não quer ver spoilers, pode parar por aqui. Uma das visões libertárias que chama atenção logo de cara é como os sistemas de saúde pública também não funcionam nos mundos de ficção. Está perfeitamente correto, não funciona em lugar nenhum do mundo, porque funcionaria na ficção. Coringa, ou Arthur Fleck, que é o seu nome verdadeiro, é um homem que trabalha como palhaço, mas possui inúmeros problemas psiquiátricos graves e que são facilmente constatáveis como suas risadas involuntárias. O mesmo tenta achar solução desses problemas na saúde pública e a psiquiatra que atende ele pelo SUS de Gotham City lhe oferece o maior descaso e desinteresse possíveis. Em uma cena, ele diz claramente que fala o que sente, porém jamais se sente ouvido. Mais pra frente no decorrer da história, nem mais esse serviço ele teria, e nem receberia medicação justamente pela desculpa de falta de verbas. Creio que todos ouvimos essa desculpa no passado, o nosso SUS por aqui também tem muito isso, né? Contudo, tenho certeza que por lá também o dinheiro roubado da população via impostos
está indo muito bem aplicado nos super salários, auxílios, paletó e outros privilégios de políticos e funcionários públicos, tal qual o Brasil e a famosa lagosta do STF. E sabemos que isso não é por erro ou incapacidade, o Estado é planejado para falhar, porque assim pode sempre pedir mais dinheiro da população. Muitos poderiam fazer o seguinte questionamento: mas sem a saúde pública, nem tratamento ruim o Arthur Fleck teria tido. Todavia, vamos fazer um paralelo com o nosso mundo e analisar por que planos de saúde são tão caros em geral, no Brasil, nos Estados Unidos e em todos os lugares. Apenas se contarmos impostos diretos sobre o serviço, isso totaliza 25% do valor do plano. Agora, se ainda incluirmos outros custos como regulamentações, encargos trabalhistas, impostos sobre equipamentos, facilmente chegamos à constatação que praticamente 50% do custo do plano é apenas para o Estado. Isso porque é difícil contabilizar também a falta de concorrência gerada pelas regulamentações que obrigam planos a oferecerem uma penca de serviços que a maior parte das pessoas nunca vai usar. Além disso, as pessoas não precisariam pagar impostos sobre consumo, que mesmo os pobres acabam pagando. Portanto, caso não houvesse Estado, caso não houvesse saúde pública, seria muito mais fácil os pobres terem acesso à saúde. Mas o ponto central libertário tem a ver com a própria trama da história. Arthur, em determinado ponto do filme, está em um metrô sozinho com 3 estranhos quando tem uma crise de riso espontânea em virtude da sua condição. Os 3 caras se incomodam com isso e começam a espancar ele, achando que ele estaria fazendo graça com ele. Eu considero essa parte meio forçada, não vejo muita motivação para pessoas quererem bater em alguém só por dar risada. O mais provável é que simplesmente se afastassem, mas entendo que o filme queria retratar essas pessoas como pessoas más. Até para justificar a ação seguinte do Coringa, ele consegue se defender usando um revólver e acaba matando os 3 homens em legítima defesa. Veja, ele nem sabia quem eram os caras, porém acontece que os 3 homens que o Coringa matou no metrô eram ricos investidores muito conhecidos na cidade. Sabe como é? As pessoas enxergam o que querem enxergar e nesse caso viram uma situação em que alguém revoltado com a pobreza, querendo destruir os poderosos e ricos investidores. Tal fato desencadeou uma onda de protesto contra pessoas ricas com destruição de patrimônio, bem no modelo dos protestos BLM e Antifa nos Estados Unidos. É muito interessante pensar que a história do filme mostra como surgiu aquele que é, nada mais nada menos, um dos maiores vilões de ficção de todos os tempos. Apenas a nível de curiosidade, em todas as votações e enquete online para decidir os maiores vilões da ficção ou do cinema, Coringa, se não é o primeiro, fica entre os 5 primeiros sempre, disputando com personagens do calibre de Sauron ou Darth Vader. Logo fica clara a intenção dos autores do filme de caracterizar o vilão como o próprio socialismo, destruição com base na inveja pura como resultado de ações socialistas. É um fato que a base do pensamento socialista é exatamente esse, a inveja. E nada de bom vem disso, muito pelo contrário, apenas destruição, dor, sofrimento e pobreza. É a pura vilania de fato. Pessoas que nunca foram roubadas de fato por ninguém, os investidores não roubaram o Coringa, não roubaram ninguém da população, mas as pessoas, os socialistas na população, sentem como se fossem roubados. Quem vê pessoas com muito mais dinheiro que elas, acha por algum motivo que tais pessoas lhe devem algo. Olha, me parece lógico que a proposta do filme seja de fato mais profunda. Os autores e diretores do filme queriam passar aqui, na verdade, o Batman é um homem rico, que sempre foi retratado como um herói, mas na verdade não passa de um almofadinha privilegiado, cheio de privilégio branco, por herdar um bocado de dinheiro. O Coringa é o verdadeiro herói porque não luta contra meros trombadinhas, luta para mudar o mundo, livrando ele de pessoas ricas que não se importam com as pessoas. Eu não duvido nada que os autores queriam mesmo inverter a lógica tradicional herói-vilão para essa dupla. Tanto que a história os torna possivelmente irmãos para ressaltar essa dualidade. O seu sentimento mal de inveja, na verdade, é o que está certo. E sair quebrando coisas por aí é o verdadeiro heroísmo. Não essa besteira de Batman, filho de rico. Parece mais provável como mensagem. Mas como não é incomum em filmes e séries, muitas vezes o autor quer falar uma coisa, quer criticar o capitalismo, enaltecer o socialismo, mas no final das contas acaba fazendo o contrário. Isso é super comum.
Porque, como não há lado negativo na liberdade e no livre comércio, eles acabam sempre precisando pegar elementos do próprio socialismo, corporativismo, governo, e nisso acabam criticando o próprio socialismo ao invés de criticar o que eles queriam, o capitalismo. Mas o momento em que Arthur realmente se transforma em Coringa é quando ele é convidado pelo famoso apresentador Murray, que claramente é uma representação da mídia tradicional. Arthur foi chamado para o programa porque seu vídeo fazendo um stand-up, no qual ele luta contra sua síndrome de riso incontrolável, acabou virando motivo de piada do programa do apresentador. Chamam Arthur para humilhá-lo mais ainda. O encontro termina com Arthur atirando em Murray ao vivo na frente das câmeras. Como sempre, a mídia querendo ter audiência na desgraça das pessoas, e talvez seja um bom recado à mídia que tanto enaltece protestos violentos da Antifa, do BLM e de outros grupos esquerdistas. Vai dando corda para maluco para ver até onde isso vai dar. A história também leva a reviravoltas curiosas, como a história da sua origem e seu relacionamento platônico com uma vizinha. Mas tudo isso apenas aponta para sua condição mental. No final, o Coringa acaba indo preso e internado no asilo de Arkham, que na verdade é uma espécie de manicômio, mas deixou sua marca nas ruas com pessoas fazendo protesto e quebrando coisas. No final das contas, dá para entender por que a mídia tradicional não gostou nem um pouco da história. Se foi essa a intenção dos autores ou não, pouco importa. O fato é que o filme retrata a esquerda como ela é, uma cambada de fanáticos invejosos destrutivos que seguem os passos de um louco que não sabe o que está fazendo, achando que estão mudando o mundo.